Paz e bem, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a este blog franciscano, Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 27º encontro e o título, o tema, Regra não bulada, uma forma de vida que deve ser escrita e reescrita sempre de novo. Nós estamos tomando esse tema por duas razões. Primeiramente, porque esta regra não bulada está celebrando neste ano seu jubileu de 800 anos. Foi em 1221 que ela recebeu a redação definitiva. E em segundo lugar, porque este escrito, juntamente com o Testamento de São Francisco, nos conduz para a origem do carisma franciscano. Infelizmente, o título, redigido de forma negativa, com um não, tem contribuído para difundir a ideia enganosa de um texto de somenos valor ou importância. A formulação em negativo, porém, quer dizer apenas que estamos diante de um texto que não recebeu uma bula ou o selo papal. E isso simplesmente porque nunca foi apresentado à Cúria Romana. E nunca o foi porque as autoridades da Igreja, para aprovar um texto como regra, exigiam e exigem ainda hoje que seja mais breve, mais jurídico e não tão carismático como o é esse texto da regra não bulada. Assim, o título Regra não bulada serve apenas para distingui-lo de outra versão da regra de São Francisco, a chamada regra bulada, confirmada pelo Papa Honório III, 2 anos depois, em 1223. Ora, o fato de não ter um selo ou uma bula de aprovação não diminui em nada a riqueza e a importância desse escrito. É como um remédio. Seu valor não está no fato de ser guardado dentro de uma caixinha com o seu rótulo e sua bula, mas sim na pureza e veracidade de seu conteúdo. Para isso, então, vejamos como nasceu este escrito. Na primavera de 1209, 3 anos após, portanto, o famoso encontro com o crucificado na igrejinha de São Damião, Francisco, com seus 12 primeiros companheiros, vai a Roma, pede e recebe do Papa Inocêncio III a aprovação da vida e regra daquele grupo. Nascia e se confirmava assim na Igreja uma nova ordem religiosa com uma nova forma de vida ou regra, radicalmente diferente de todas quantas até então existiam. Mas essa forma de vida era muito resumida, muito enxuta, nós diríamos hoje. Só algumas frases do Evangelho, daquele Evangelho que Francisco ouvira na igrejinha da Porciúncula. Mas o Papa, então, aprovou aquela regra, oralmente, sem dar-lhe um documento por escrito. A tradição franciscana chama aquela primeira redação, entregue ao Papa e aprovada por ele, de proto-regra,
Proto significa a regra originária, a primeira, a que vai servir de modelo, de exemplo, digamos assim, a mãe de todas as outras regras. Para Francisco, aquele pequeno grupo e aquele pequeno grupo de 12 companheiros, aquilo bastava. Tanto é que ele voltara de Roma sem nenhum documento por escrito. Estava tudo muito bem guardado no seu coração e gravado em sua memória. Nunca, até então, passara pela cabeça dele que a coisa, isto é, aquele grupo, aquele movimento, se desenvolvesse e crescesse da forma como estava acontecendo tão rapidamente. Assim, nascia a necessidade não apenas de reescrever a proto-regra para os novos e futuros companheiros, mas também de dar-lhe uma formulação mais abrangente, de forma que servisse de orientação segura aos numerosos frades de então e os futuros, em todas as situações ou momentos de sua vida. Desse modo, a partir daquela data, 1209, todos os anos, por ocasião da festa ou do tempo de Pentecostes, Francisco se reunia em capítulo com todos os frades no convento da Porciúncula. Lá, através de intensos estudos, orações, confrontos com a vida e com aquele pequeno texto, a proto-regra, sempre diante de si, Francisco e toda aquela primeira geração de frades foram elaborando e expondo sempre mais clara e detalhadamente a regra e a vida franciscana. Por isso, o que mais se lê e se pode perceber na leitura de suas páginas não são normas, regras para fazer isto ou aquilo, mas a alegria evangélica, o entusiasmo do Espírito dos Apóstolos, buscado, vivido e testemunhado por aquela primeira geração de irmãos. É um texto que nasce do coração de homens apaixonados por uma pessoa e sua forma de vida, seu amor, sua paixão, Jesus Cristo crucificado. Portanto, mais que para escribas, é um texto para discípulos, para pessoas dispostas a seguir a doutrina e os vestígios de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos ler nesse trecho muito belo de São Francisco, diz assim: amemos todos com diligência o Senhor Deus. Amemo-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, com todo o vigor e fortaleza, com todo o intelecto, com todas as forças, com todo o esforço, com o afeto, todas as vísceras, todos os desejos e vontades. Amemos a Ele que nos deu e nos dá a nós todos, todo o corpo, toda a alma e toda a vida. Ele que nos criou, redimiu e somente por sua misericórdia nos salvará. A Ele que fez e faz todo o bem a nós, miseráveis e infelizes, pútridos e fétidos, ingratos e maus. Por isso, nada desejemos, nada queiramos, nenhuma outra coisa nos agrade e nos deleite, a não ser o nosso Criador e Redentor e Salvador, único e verdadeiro Deus. É o trecho da regra nobulada, capítulo 23. Por tudo isso, o ano de 1221 sinaliza o encerramento de um dos períodos mais fecundos e intensos de busca da clarificação, elaboração, confirmação e consolidação do carisma fundacional franciscano, isto é, da vocação e missão da nova ordem na Igreja e no mundo.
Podemos ainda acrescentar outras razões que levaram Francisco e aquela primeira geração de frades a reescrever a proto-regra, dando origem, assim, à regra numbulada. Primeiramente, deve-se realçar que, sendo pessoas profundamente tocadas pelo mistério de Cristo crucificado e sua paixão, logo sentiram que essa pessoa precisava ser sempre mais e melhor conhecida e amada. Só assim poderiam servi-la, anunciá-la, testemunhá-la com fidelidade e da melhor maneira possível, pois é da natureza do amor levar a pessoa que se sente amada à necessidade de conhecer sempre mais e melhor a pessoa que a ama. Não tanto um conhecimento intelectual, informativa, funcional, mas existencial. Isto é um conhecimento que nasce da necessidade de bem cuidar do outro, de bem servi-lo e testemunhar. Assim, os 24 capítulos que formam essa regra não nasceram de uma penada e muito menos de uma única pessoa ou comissão. Ela nasceu da paixão de Cristo que crepitava no coração daqueles homens simples. Uma paixão levada à praxis, à vida, e da vida, da praxis, levada à paixão de Cristo e seu Evangelho. Temos, assim, uma tessitura sofrida, jubilosa, plena de vida e de espírito, simples e una e transparente do começo ao fim. Uma regra que é vida e uma vida que é regra. Uma unidade perfeita e não um binômio. Por isso, mais que de Francisco e dos frades, ela é fruto do Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Da mesma forma, também, nela não aparece o autor. Ele está escondido e atuando em todos os irmãos, tanto os sábios como os idiotas e simples, que durante 12 anos foram escrevendo e reescrevendo o texto que hoje, mais do que os demais, juntamente com o testamento, como dissemos acima, no dizer de nosso, nos põe em comunhão direta e imediatamente com o querigma franciscano. Quer dizer, a regra numbulada e o testamento são os textos mais preciosos dos escritos de São Francisco, porque nos colocam em comunhão com o espírito originário que moveu São Francisco e aquela primeira geração de frades. Por isso, no dizer dos 4 ministros gerais, mais do que pedaços de papel, e antes de tudo, ela é um pedaço de vida. A palavra escrita busca, assim, dar resposta a perguntas nascidas da escuta cotidiana da vida daqueles frades. Portanto, mais que um texto de espiritualidade, doutrina ou teologia, é um texto do puro espírito evangélico. Um texto cujo vigor do espírito, vida, regra, levanta e faz pôr-se de pé todo aquele que é seguidor de São Francisco, um seu devoto, colocando assim na busca da pessoa amada, Jesus Cristo, pulsante em todas as pessoas, acontecimentos e principalmente neste texto e no mistério da Eucaristia, como dizia muito bem São Francisco. Era assim que, a exemplo dos apóstolos, livres e alegres, como as aves do céu, aqueles homens de Deus percorriam cidades e aldeias a fim de anunciar a todos a paz e a penitência evangélica. Enfim, um texto para viver a vida de Jesus Cristo,
observando o seu Evangelho. Vamos tentar agora ver a atualidade dessa regra, isto é, como essa regra tem o seu valor hoje. Uma regra evangélica que foi escrita e reescrita diversas vezes, sempre de novo, revela que estamos diante de um texto impregnado de paixão, de espírito e de vida. Nascida, pensada e redigida não sobre uma escrivaninha, e muito menos por uma única pessoa, mas por todos os frades, num contínuo diálogo. Tudo isto sinaliza que o seguimento de Cristo na forma de vida dos apóstolos, que é o coração desta regra, deve ser visto e acolhido como fonte que precisa ser lido, estudado, compreendido, amado e testemunhado sempre de novo e com novo ardor por toda a fraternidade de São Francisco. O próprio Francisco, no fim da vida, costumava dizer: irmãos, vamos começar a servir a Deus, porque até agora pouco ou quase nada fizemos. No coração da regra namulada ferve, portanto, a graça do espírito, do desejo e da decisão daquela primeira geração de frades de responder de modo digno e fiel ao mistério da paixão de Jesus Cristo, pobre crucificado, tão bem compreendido, vivido e testemunhado pelos apóstolos. Ora, é desse mistério, dessa forma ou regra de vida dos apóstolos, escrita e reescrita por aqueles frades 800 anos atrás, que a Igreja hoje, a partir do princípio da volta às origens, mais deseja e procura impregnar-se em todos os seus níveis, desde a cabeça até seus membros mais humildes. Assim, por exemplo, o nosso Papa Francisco, ao anunciar o grande objetivo de seu pontificado, proclama que a prioridade absoluta de toda a evangelização deve ser o jubiloso, paciente e progressivo anúncio da morte salvífica e da ressurreição de Jesus Cristo. E, falando aos cardeais, volta a pedir para que a Igreja, todos, enfim, fiquemos mais focados no Evangelho. Diz ele: podemos caminhar o quanto quisermos, podemos construir muitas coisas, mas se não proclamarmos Jesus Cristo, algo está errado. Vamos nos tornar apenas uma ONG caridosa e não uma igreja que é a noiva de Cristo. Finalmente, a atualidade dessa forma de vida que tanto moveu aqueles frades no século XIII aparece neste testemunho de uma simples franciscana secular chamada Marina, falecida em 1991. Vou ler uma pequena oração que ela fez. Ela diz assim, ou reza assim: quando eu leio as cartas de São Paulo, ou medito a vida e os escritos de São Francisco ou de Santa Teresa, vejo o amor ardente que eles têm pela cruz, pela tua paixão, Senhor. Eu não consigo penetrar no pensamento deles, mas de alguns dias para cá eu tive uma pequena iluminação. Deu para sentir que o sofrimento é a chave que abre a porta da união contigo, da comunhão com os santos e que os santos buscaram contigo. Sei que amar é sofrer, mesmo assim eu quero amar. Eis, meus irmãos, minhas irmãs,
a importância, o significado desse texto maravilhoso denominado Regra Não-Ambulada, cujo jubileu de 800 anos estamos celebrando neste ano de 2021. A você, meu abraço, meus votos de uma boa e bela celebração da Assunção de Maria e na próxima semana de Santa Clara. No próximo encontro, voltaremos a comentar aspectos desse texto importante, a Regra Não-Ambulada. Paz e bem.